Neste vídeo, nós iremos explorar como foi o processo de evolução dos fungos que infectam a nós humanos. Nós vamos entender como o estilo de vida de fungos parasitas oportunistas que vivem no solo os torna muito eficientes em lidar com o sistema imune de nós, mamíferos, graças justamente à sua vida no solo, onde eles precisam sobreviver à predação das amebas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. E lembrando vocês que esse é parte de uma série de vídeos, e já é o 5º vídeo, na qual nós estamos explorando mais sobre justamente a questão da nossa relação com os fungos patogênicos e como eles infectam a nós e a outros animais. E também até as plantas. Então não deixe de conferir a nossa série de vídeos, que é bem legal, vou deixar linkado aqui. Ao contrário dos parasitas obrigatórios, que tendem a limitar os danos aos seus hospedeiros e são dependentes da forma como os hospedeiros estão dispersos no ambiente, os patógenos que são facultativos, ou seja, eles não são obrigatórios, eles existem independentes do seu hospedeiro, geralmente causam uma alta morbidade, matam muito o seu hospedeiro. E eles são amplamente independentes da densidade de população do seu hospedeiro. Porque se é um parasita obrigatório, a sua proliferação depende do seu hospedeiro. Então ele não vai matar o seu hospedeiro de imediato, porque senão ele não consegue se reproduzir. Os fungos, eles são vitais para a nossa vida e para o planeta, tanto para os animais quanto para as plantas. Embora os fungos estejam intrinsecamente entrelaçados com a sociedade humana, eles permanecem em grande parte não apreciados e pouco estudados. Ao contrário dos patógenos bacterianos e virais, os fungos receberam muito menos atenção no contexto de doenças humanas. Uma razão para a falta de atenção aos patógenos fúngicos reside na sua natureza oportunista. Em contraste com bactérias e vírus, os fungos só emergiram como importantes patógenos humanos nas últimas décadas, principalmente devido a mudanças no cenário das doenças humanas. Esse comportamento oportunista também significa que muitas das características e elementos genéticos que tornam os fungos fúngicos virulentos não são determinantes únicos ou específicos da doença, mas provavelmente evoluíram para a sobrevivência em condições independentes da sua infecção no ser humano, porque aquele fungo existe independente do ser humano, ao contrário de outras doenças que precisam passar por ele, por nós humanos. A maioria das cerca de 200 patógenos fungos que infectam os seres humanos e que são conhecidos e descritos, eles não são parasitas obrigatórios. Eles normalmente não são dependentes dos seus hospedeiros para sobreviverem e crescerem. E a sua patogenicidade, a sua capacidade de causar a doença, ela é acidental ou oportunista. E aí nós entramos justamente nos tipos de fungos, para vocês terem uma melhor noção desse cenário. Os parasitas que são do tipo obrigatório, eles exigem que o hospedeiro complete o seu ciclo de vida. E geralmente eles são fortemente associados aos tecidos internos, ou então à superfície do seu hospedeiro. Já os parasitas facultativos, eles podem usar adaptações especializadas para invadir o hospedeiro animal. Embora eles possam ser encontrados como organismos de vida livre no ambiente, ou então vivendo como comensais assintomáticos na pele do animal, na pele do seu hospedeiro. Muitas espécies são patógenos oportunistas e eles acabam infectando os animais apenas ocasionalmente e normalmente apenas quando a imunidade do hospedeiro está enfraquecida, pensando aqui no caso dos fungos. Para infecções fúngicas oportunistas, a prevalência de doenças fúngicas pode depender de outras doenças que aquele paciente está tendo, as doenças subjacentes. Desse modo, as infecções por pneumócitos e por criptococos normalmente estão associadas a surtos de AIDS. E são mais comuns e mais prevalentes em países pobres que não têm acesso à terapia antirretroviral para controle do HIV,
como essas pessoas não têm controle da sua carga viral, essa carga viral faz com que o seu sistema imune seja sendo destruído. Com o sistema imune não eficiente, os fungos conseguem colonizar aquele paciente. Em contraste, a candidíase invasiva e broncopulmonar alérgica, ou então a aspergilose invasiva, elas estão associadas a cânceres e a cirurgias, e elas são mais frequentemente diagnosticadas em países ricos, porque são os países ricos que são feitos maior quantidade de procedimentos cirúrgicos invasivos e tratamento de cânceres prolongados. Finalmente, muitos fungos vivem em associação com tecidos de metazoários, que são o nome dado a seres pluricelulares, sem causar nenhum tipo de dano aparente a eles, e é uma relação muitas vezes chamada de comensalismo. Finalmente, há alguns relatos de fungos simbióticos associados a animais. Na maioria dos casos, esses simbiontes eles são incultiváveis em laboratório e, portanto, muito pouco se sabe sobre a sua fisiologia e mesmo sobre o seu parentesco taxonômico com outras espécies fúngicas. A este respeito, várias espécies de Cicadide, Cicadidelide e Coccide do grupo dos hemípteras perderam seus simbiontes bacterianos tradicionais e os substituíram por um parceiro fúngico afiliado, associados ao seu gênero entomatopatogênico, o Ophiocordyceps, que aqui no caso é o Sordariomicetes. E aí nós vamos entrar agora no processo da infecção dos fungos. Apesar da grande diversidade animal que existe na natureza, a resposta imune aos fungos é muito semelhante em praticamente todos os grupos de animais, principalmente com células imunes que são fagotróficas, que fagocitam, que engolem aquela levedura que está no corpo do animal e produzem armadilhas extracelulares para prender essas leveduras ou essas hifas. Muitos fungos de vida livre são capazes de infectar diferentes grupos de animais. E essa relação parasitária são muitas vezes muito específicas, de maneira semelhante à dos patógenos de plantas necrotróficas, que causam necrose das plantas, que muitas vezes estão associados a espécies específicas, a grupos de espécies, não infecta todas. Em parasitas específicos de uma determinada espécie, o fungo ele pode exibir mecanismos patogênicos altamente sofisticados, que incluem, mas não estão limitados a uma evasão imunológica, a fugir do sistema imune do animal, a produção de toxinas, a secreção de enzimas hidrolíticas para componentes estruturais do animal, ou mesmo a capacidade de induzir mudanças comportamentais no hospedeiro. Sobre essa parte de produzir enzimas hidrolíticas, nós já falamos no nosso vídeo sobre os fungos do gênero Cordyceps, que eu vou deixar indicado aqui, que é a inspiração para a série The Last of Us. E sobre os fungos que podem induzir alterações comportamentais, nós também temos esse outro vídeo na qual nós falamos sobre os fungos que tornam os animais zumbis. Depois confere lá. E nós entramos também um pouco no estilo de vida dos fungos e as suas particularidades. Na natureza, os fungos são os principais decompositores da matéria orgânica, crescendo em uma variedade de substratos e interagindo com uma ampla gama de micro-organismos e organismos que existem ali. Como a maioria dos patógenos fúngicos ela é oportunista, nós podemos obter informações sobre a sua capacidade de infectar os seres humanos, considerando o seu ambiente natural onde eles vivem. E aí, justamente, como é que viver no solo pode ajudar os fungos patogênicos de nós humanos? O solo, por exemplo, ele é um nicho ecológico, um ambiente comum onde muitos fungos patogênicos oportunistas são encontrados. Um único grama de solo abriga bilhões de micro-organismos de milhares de espécies pertencentes a dezenas de grupos diferentes de animais. A sobrevivência em um ambiente tão competitivo e diverso requer muitas adaptações relacionadas à defesa, à alimentação e ao crescimento. E tem sido argumentado que as características associadas à patogenicidade dos fungos são precisamente aquelas que também facilitam a sua sobrevivência na natureza. Um recente exame ecológico evolutivo de mais de 1.200 espécies de fungos
revelou uma associação significativa entre a capacidade de sobreviver em vários tipos diferentes de condições extremas, como a termotolerância, né, tolerância a temperaturas altas ou muito baixas, a osmotolerância, uma variação grande de controle osmótico e assim por diante, pode fazer com que esse fungo tenha uma capacidade de ser oportunista e de ser patogênico oportunista. Por exemplo, os fungos ascomicetos tendem a ser mais amplamente distribuídos e termotolerantes do que os fungos base de micetos, o que pode ser parcialmente explicado porque existem mais linhagens de patógenos humanos oportunistas dentro dos grupos dos fungos que são os ascomicetes do que dos base de micetes. Essas observações sugerem que entender por que os fungos são patógenos oportunistas tão bem sucedidos exigirá uma compreensão detalhada do estilo de vida fúngico natural e das maneiras pelas quais o ambiente do hospedeiro humano se assemelha ao seu ambiente natural. O exame de alguma dessas características ecológicas tem sido fundamental para a nossa compreensão da patogenicidade fúngica e como ela pode ter sido evoluída. Muitos patógenos fúngicos oportunistas são organismos saprófitas que vivem no solo, onde eles são antecedidos por diversos organismos, como as amebas, cujas suas funções no ambiente natural podem ser percebidas como paralela àquelas dos fagócitos no ambiente dentro do hospedeiro humano. Porque basicamente a função da ameba é fagocitar, engolir, digamos assim, o fungo que está ali no ambiente, da mesma forma que o fagócito, que o macrófago, vai fagocitar, vai engolir aquela levedura, aquele fungo. Essa hipótese dessa relação do fungo com as amebas, que foi levantada e testada pela primeira vez em 2001 com Cryptococcus neoformas, produziu dois resultados impressionantes. Primeiro, as interações fúngicas com as amebas foram semelhantes às interações do fungo com os macrófagos. E, segundo, várias características como a melanização, a produção de melanina pelos fungos que deixam eles escuros, que contribuem para a resistência fúngica contra as células imunes dos mamíferos, também fornecem proteção contra justamente a predação das amebas. Essas descobertas lideraram um corpo de trabalho que examina como a coevolução dos fungos com seus predadores naturais pode ter acidentalmente favorecido ou então selecionado uma evolução da patogenicidade em nós, seres humanos, e também da capacidade de resistir às estratégias de defesa de nós, seres humanos. Um exame recente das interações entre patógenos fúngicos oportunistas de paracocidioides e os seus predadores naturais de amebas mostrou que a exposição repetida do paracocidioides a amebas predatórias aumentou a capacidade desses fungos de sobreviver aos macrófagos de mamíferos e também de infectar, por conseguinte, os camundongos, o fungo. Curiosamente, estudos com os criptococcus mostraram que o crescimento prolongado dos fungos na presença de amebas predatórias selecionam mutações que promovem o crescimento pseudo-ifal ao invés de levedura, que aumenta a resistência aos macrófagos, mas diminui a virulência do fungo. E entrando mais profundamente um pouquinho nessa relação entre a ameba e os fagócitos dos hospedeiros. As amebas, elas são parentes distantes dos animais. E os mecanismos básicos que elas usam para fagocitar, né, para engolir o seu alimento, o reconhecimento das suas presas, basicamente, né, se dá por receptores de superfície celular dela. E também na morte dos organismos que são ingeridos por ela, né, por espécies reativas de oxigênio, o peróxido de oxigênio, por exemplo. E são conservados entre as amebas e também entre os fagócitos, que todos os metazoários possuem. Essa mesma forma de detectar que tem o parasita no ambiente e depois fagocitar e depois matá-lo com essas espécies reativas de oxigênio. Aqui, para vocês perceberem como é semelhante, nós temos uma ilustração de uma ameba e desse lado nós temos a estrutura de um fagócito. São bem semelhantes, né?
Como o autor Zwick enfatizou na sua excelente revisão da evolução da imunidade nos últimos meio bilhão de anos, a fagocitose é uma habilidade basal dos eucariotas unicelulares, como as amebas, e também das células móveis de todos os metazoários, como os nossos fagócitos. Os macrófagos, assim como as amebas, eles usam receptores de superfície celular para reconhecer a sua presa e espécies reativas de oxigênio para matá-las. Parasitas fúngicos de amebas e de animais, eles aperfeiçoaram as suas estratégias para escapar desse mecanismo ao longo de milhões de anos. E fungos que infectam humanos saudáveis dedicam uma grande parte da sua fisiologia para evadir ou para resistir ao sistema imunológico. E lembrando que os fungos eles são animais muito diversos, muito interessantes, e é sempre bem interessante poder explorar um pouco mais sobre esses organismos tão fascinantes aqui no canal. E essa série de vídeos ainda vai ter muitos vídeos pela frente, por isso eu vou deixar indicado aqui para vocês no nosso vídeo anterior dessa série, que eu falei algumas das características necessárias para os fungos poderem infectar a nós animais, e como isso, a febre é um desses principais aliados, a nossa temperatura alta. Por isso não deixe de conferir lá esse vídeo e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!